Olá, mulher vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. E nós estamos aqui durante alguns programas falando da importância da família. A nossa família é o nosso maior patrimônio, que você possa valorizar a família que Deus tem te dado. Não reclame da sua família, não. Porque se Deus te colocou nessa família, é porque Ele quer te usar como bênção dentro dessa família. E eu estou feliz que eu estou aqui com o pastor Josué Gonçalves, que é terapeuta de família e que é especialista nessa área de família. E nós estamos falando de alguns fatores que interferem no relacionamento conjugal para levar ao divórcio. Falamos da área financeira, falamos da área da sexualidade. E hoje nós vamos falar da importância da nossa origem familiar, que a gente sabe que a gente não se descarta da nossa família. A gente pode estar em outro país, mas a gente está sempre pensando na nossa família, sempre preocupado. Então, a gente sabe que quando a gente casa, a gente traz uma bagagem da nossa família. E como é que isso pode influenciar no nosso relacionamento, pastor? O que o senhor pode falar sobre essa área? Graça e paz, irmã Lisete, é uma alegria muito grande estar de volta ao programa Mulher Vitoriosa. A família de origem pode ser bênção, como pode ser um grande problema. Quando a Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, a Bíblia está estabelecendo uma ordem. Ou seja, depois que a pessoa se casa, ela tem que cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. Isso tem a ver com independência geográfica. Quem casa, quer casa. Isso tem a ver com independência emocional e tem a ver com independência financeira. Eu acho que a maior dificuldade da maioria dos casais e das famílias de origem é entender o que significa limites, certo? Porque o casamento impõe limites. O casamento exige que a família de origem respeite o espaço do novo casal e o casal respeite o espaço da família de origem. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa que Adão, antes de ser pai, certo? Ele foi marido. Antes de Eva ser mãe, ela foi esposa. O que significa dizer que o marido vem antes do pai, que a esposa vem antes da mãe. Eu casei meu filho há pouco tempo com esta consciência. Depois que eu fiz o casamento deles e declarei os dois, marido e mulher, eu sabia que a partir daquele momento a esposa do meu filho vinha em primeiro lugar e eu depois. A esposa dele viria em primeiro lugar e a mãe depois. E a mesma forma, ela em relação aos pais dela. Quando não existe essa compreensão, o conflito se estabelece. Aí, só concluindo, por que Deus foi tão radical? Por isso, deixa o homem pai e mãe. Alguém pode perguntar, por que Deus foi tão radical? Deixa geograficamente, emocionalmente, financeiramente. Porque ninguém cresce na sombra. Vou repetir isso. Olha, interessante. Ninguém cresce na sombra, por isso tem que deixar. É verdade. E a gente observa isso em alguns casamentos em que a gente vê aquelas mães que são manipuladoras, castradoras, que às vezes o filho sofre porque ele não conseguiu se desligar dessa mãe. E a esposa dele, muitas vezes, ao invés de ser a prioridade, ela é sempre a segunda. A mãe está sempre em primeiro lugar. Você já atendeu famílias assim? Qual a orientação que você deu? Até porque a gente vê que essas mães que são manipuladoras, geralmente, elas não têm um bom relacionamento com o marido. Exatamente. E aí elas escolhem um filho para suprir esse papel de marido. E esse filho sofre quando casa. Agora, eu penso que o marido e a esposa devem estabelecer os limites e cobrar que esses limites sejam respeitados, certo? Por exemplo, eu com o marido, eu estabeleci um limite e cobrei da minha sogra respeito, cobrei da minha mãe respeito. Então, o erro é das duas partes. Aquela que interfere e aquele que deixa ela interferir, certo? Mas eu já tratei, sim, inclusive de um pastor. Eu tenho um amigo que é pastor, pode parecer brincadeira, mas ele se separou porque o primeiro homem na vida da esposa dele não era ele, era o pai dela. Interessante. Olha. O pai dela, quem tinha a última palavra, o pai dela é quem era procurado primeiro em qualquer situação, e ela chegou a ponto de dizer, olha, entre você e meu pai que morra você, e que fique vivo meu pai. Ou seja,
chegou um momento que não teve como ele continuar, porque ela não quis abrir mão disso e era quase que um amor doentio, era uma possessividade. Houve separação, esse pastor se separou. Por quê? Porque na vida da esposa o primeiro homem era o pai e não o marido. Casou-se, o marido vem em primeiro lugar, depois o pai. Agora, é lógico, eu disse isso ontem na igreja, se você quer que a sua casa seja um lugar de cura, transforme ela em lugar de honra. Porque em uma casa onde os dois sabem honrar os pais, o sogro e a sogra, essa casa se torna lugar de cura. Amém. É importante, isso é verdade. Que a Bíblia diz, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Honrar, respeitar, mas é o que você falou. Quando a gente casa, a nossa primeira prioridade é o marido. Exatamente, Tem que saber E uma outra isso. coisa importante também, eu devo ajudar a minha família, mas dentro dos limites do bom senso. Esse é outro detalhe. Você tocou num detalhe importantíssimo, porque a gente vê, atende casais, que o grande problema é esse, que a esposa diz, meu marido deixa de dar dinheiro em casa para dar para os pais dele. Exatamente. E a gente passa dificuldade porque ele acha, não, porque são meus pais, eu tenho que ajudar. Até que ponto pode ser isso? Olha, a minha ajuda para a minha família não deve comprometer a responsabilidade que eu tenho para com a minha casa, certo? Eu tenho que estar com a minha casa assistida para poder assistir outras casas, inclusive a do meu pai, inclusive dos meus pais, inclusive dos meus irmãos. Agora, é bom entender que tem muitas famílias que, porque aquele irmão tem uma condição financeira melhor, todos acham que ele tem a obrigação, certo, de atender os caprichos dos outros. Olha, toda ajuda deve ser dentro dos limites do bom senso, porque tem gente que, na verdade, quer tirar proveito da generosidade, da bondade daquele que pode mais do que os outros. Então, se a ajuda está comprometendo o relacionamento do casal, é porque talvez tenha alguma coisa fora de controle, de equilíbrio, fora dos limites do bom senso. Agora, eu sou a favor, sim. Está precisando? Vamos ajudar. Há uma necessidade, vamos socorrer, mas dentro dos limites do bom senso, para não comprometer o relacionamento do casal. Olha, muito importante essa palavra, pastor, porque eu tenho certeza que muitos casais vivenciam esse problema realmente. Com certeza. E às vezes a gente vê famílias, e como você falou, que aquele que é melhor, eles começam até a explorar. Não, há e achar que é obrigação. É obrigação. E, na verdade, está, às vezes, sustentando a ociosidade de gente que não quer compromisso com o trabalho. Que não quer crescer, que não quer responsabilidade. E é interessante, eu já vi situações assim. Por exemplo, aquele que pode mais, ajuda. Aí ele tem uma empresa e chama este para trabalhar, aí ele não aceita. Não, esse é um tipo de serviço que não dá para mim, porque sabe como é que é. Então, na verdade, não quer trabalhar. Aí essa ajuda deve ser cortada. E se está interferindo no seu relacionamento conjugal, corta, certeza. Porque a prioridade é você e seu marido. Que bênção, pastor. Nós estamos no final do programa e eu quero pedir que o senhor faça uma oração por pessoas que estão vivenciando, talvez, essa dificuldade aí, estão travando um relacionamento familiar com dificuldade, seja com a sua sogra, com o seu sogro, com um parente, com quem quer que seja. Eu creio que se você colocar em prática o que foi falado aqui, priorizar Deus na sua vida, você vai ter uma família abençoada. Pode orar, pastor. Nós vamos orar, mas eu quero dizer a você que, em primeiro lugar, vem sua esposa, em primeiro lugar, seu marido. E aí sim você assiste depois seu pai, sua mãe e seus irmãos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, aonde houver uma família, uma casa, vivendo um tempo de conflitos intermináveis, por desrespeito aos limites, toca nessas vidas, Senhor. Traz entendimento, compreensão, discernimento, equilíbrio, para que a tua paz reine nesta casa. Nós abençoamos estas famílias com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. E não se esqueça que você e a sua família são especiais para Deus.